Você já teve aquela sensação de que Deus se esqueceu de você? Você ora, você jejua, você faz tudo certo, mas parece que suas orações não chegam. Parece que Deus está ocupado com todo mundo menos com você. Você vê outras pessoas prosperando, vê portas se abrindo, vê bênçãos caindo, e você fica ali, no mesmo lugar, invisível, esquecida. Florence Scovel Shinn dizia que essa é a dor mais profunda que um cristão pode sentir. Não é dor de pobreza, não é dor de dívida. É a dor de achar que Deus te esqueceu. Mas hoje, você vai descobrir algo que vai mudar tudo. Isaías 49, versículo 15. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça dele? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Nos próximos minutos você vai entender por que você não está esquecida. Você está esquecendo. Não é Deus que te esqueceu. É você que esqueceu quem você é para Ele. E essa diferença muda absolutamente tudo. Sua vida financeira, sua paz, seu modo de orar, seu modo de viver. Porque quando você lembra quem você é, a provisão que estava travada finalmente flui. Imagine Nova York, anos 1924. Florence está em sua sala de atendimento. Do outro lado, uma mulher de meia idade, mãos trêmulas, olhos inchados de tanto chorar. Ela conta para Florence que faz 3 anos que ora pedindo uma melhora financeira. 3 anos. 1095 dias. E nada mudou. Na verdade, piorou. As dívidas aumentaram. O marido perdeu o emprego. Os filhos precisam de coisas que ela não pode dar. E então ela diz a frase que quebra o coração de Florence. Eu acho que Deus me esqueceu. Florence fica em silêncio por um longo momento. Depois pergunta algo inesperado. Me diga uma coisa. Você sabe o seu nome completo? A mulher olha confusa. Claro que sei. Florence insiste. Diga em voz alta. A mulher diz seu nome. Maria Clara da Silva Santos. Florence então faz outra pergunta. E você lembra o nome completo da sua mãe? A mulher balança a cabeça. Minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos. Eu mal lembro do rosto dela. Quanto mais o nome completo. Florence abre a Bíblia em Isaías 49. Lê em voz alta. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. E então explica algo que muda a vida daquela mulher. Você esqueceu o nome da sua mãe. Mas Deus gravou o seu nome nas palmas das mãos dele. Você acha que ele esqueceu? Não, minha querida. Deus não te esqueceu. Você é que esqueceu quem você é para ele. Você está vivendo como Maria Clara da Silva Santos, mulher comum, esquecida, invisível. Mas você não é só isso. Você é filha do Altíssimo. Seu nome está gravado nas palmas das mãos de Deus. Não escrito. Gravado. Com ferro. Com fogo. Permanente. Impossível de apagar. A mulher começa a chorar. Mas Florence, se meu nome está gravado, por que eu me sinto tão esquecida? Florence responde com uma pergunta. Se você perdesse a memória hoje e esquecesse seu próprio nome, você deixaria de ser Maria Clara? A mulher balança a cabeça. Não. Florence continua. Exato. Você continuaria sendo Maria Clara, mas viveria como alguém sem nome, sem identidade, sem lugar. É isso que você está fazendo com Deus. Você não perdeu seu lugar nas mãos dele. Você perdeu a memória de que você tem um lugar nas mãos dele. E quando você perde essa memória, você começa a viver como órfã. E órfã implora. Órfã mendiga. Órfã vive achando que precisa provar que merece. Mas filha não implora. Filha recebe. Filha não mendiga. Filha herda. Filha não precisa provar nada. Filha sabe que o nome dela está gravado. Aquela mulher saiu dali diferente. Não porque a situação financeira dela mudou naquele momento, mas porque a identidade dela mudou. Ela não era mais Maria Clara, a esquecida. Ela era Maria Clara, a gravada. Florence ensinava que a maior crise financeira não é falta de dinheiro,
é falta de memória. Memória de quem você é. Quando você esquece quem você é para Deus, você começa a viver de um jeito que atrai escassez. Você implora em vez de receber. Você mendiga em vez de herdar. Você vive em pânico em vez de viver em paz. E pânico não atrai provisão. Pânico repele provisão. Mas quando você lembra, quando você resgata a memória de que seu nome está gravado, tudo muda. Você para de implorar. Você para de viver como invisível. Você começa a viver como quem sabe que é lembrada. E a provisão que estava bloqueada pela sua própria crise de identidade finalmente tem espaço para chegar. Talvez você esteja exatamente nesse lugar agora, se sentindo esquecida, invisível, como se Deus estivesse ocupado com todo mundo menos com você. Você vê bênçãos caindo na vida de outras pessoas e pensa, e eu? Você ora, e parece que as orações não sobem. Você trabalha e nada muda. Você faz tudo certo, mas continua no mesmo lugar. E a pergunta que não sai da sua cabeça é: Deus se esqueceu de mim? Eu preciso te dizer algo com todo amor e toda clareza. Deus não te esqueceu. É impossível Ele te esquecer. Seu nome está gravado nas palmas das mãos dele. Ele olha para as próprias mãos e vê você. O problema não é Deus. O problema é que você esqueceu quem você é para Ele. Você esqueceu que é filha. Você esqueceu que seu nome está gravado. Você esqueceu que você não é órfã, invisível, esquecida. E quando você esquece, você começa a viver como se fosse verdade. Você começa a orar como órfã, a trabalhar como órfã, a viver em pânico financeiro como órfã. E órfã não prospera, porque órfã vive mendigando o que filha herda. Florence dizia que a solução não é orar mais. A solução é lembrar mais. Lembrar quem você é. Lembrar onde seu nome está. Lembrar que você não foi esquecida. Você só esqueceu. E antes de revelar o decreto que Florence usava para restaurar essa memória de identidade, eu preciso que você faça algo. Vá nos comentários e escreva devagar, sentindo cada palavra. Meu nome está gravado nas palmas das mãos de Deus. Não escreva correndo. Respire. Sinta. Quando você escreve isso, você não está apenas comentando. Você está resgatando sua memória. Você está lembrando quem você é. Você está saindo da identidade de órfã. Você está entrando na identidade de filha gravada. Escreva agora. Volte para cá. E eu vou te mostrar através de histórias reais o que acontece quando alguém resgata a memória de quem é. História 1. A mulher que recebeu R$18.000 quando lembrou quem era. Luciana tinha 43 anos e trabalhava como gerente administrativa. Salário bom. Mas ela tinha se endividado em um momento de crise e agora carregava R$18.000 em dívidas. Ela orava todo dia. Senhor, me ajuda a sair dessa dívida. Senhor, me tira desse buraco. Senhor, eu não aguento mais. Mas quanto mais ela orava, mais se sentia esquecida. Ela via colegas de trabalho sendo promovidos, via amigas viajando, via todo mundo prosperando, e ela ali, afogada em dívidas. Um dia, assistindo um vídeo sobre Florence e Isaías 49:15, ela ouviu algo que a parou. Você não está esquecida. Você esqueceu quem você é. Luciana pausou o vídeo. Ficou em silêncio. E então percebeu. Ela passava os dias se sentindo invisível, esquecida por Deus. Como se fosse um peso para Ele. Como se Ele tivesse coisas mais importantes para resolver. Mas se o nome dela estava gravado, ela não era peso. Ela era prioridade. Naquela noite, ela não orou pedindo para Deus lembrar dela. Ela orou lembrando quem ela era. Senhor, eu não sou órfã invisível. Eu sou filha gravada. Meu nome está nas palmas das tuas mãos. Eu lembro quem eu sou. E porque eu lembro, eu recebo a provisão que já tem meu nome. Está feito. Nos dias seguintes, algo mudou nela. Ela parou de viver em vergonha da dívida. Ela parou de se esconder. Parou de sentir que era um fracasso. Começou a negociar as dívidas com clareza, com firmeza, sem aquela energia de quem implora, com a energia de quem sabe que tem solução. Em 2 meses, ela renegociou tudo com desconto de 40%.
Conseguiu um empréstimo consignado com juros baixos para quitar e organizou as finanças de um jeito que nunca tinha conseguido. 18.000 reais de dívida resolvidos em 90 dias. Luciana disse depois: "Eu não fiz nada sobrenatural. Eu só parei de agir como esquecida e comecei a agir como lembrada. E quando eu agi diferente, as portas se abriram." Florence diria: "A provisão sempre esteve disponível, mas você em crise de identidade não conseguia enxergar. Quando você lembrou quem era, seus olhos se abriram." História 2. O homem que teve portas abertas quando redescobriu a identidade. Maurício tinha 50 anos e estava desempregado há 8 meses. Enviava currículos. Fazia entrevistas. Mas nada dava certo. Ele orava todo dia: "Senhor, abre uma porta. Senhor, me dá uma oportunidade. Senhor, por favor, lembra de mim." Mas quanto mais ele orava, mais se sentia invisível no mercado de trabalho e invisível para Deus, como se tivesse sido descartado, esquecido. Um dia, um amigo enviou um áudio sobre Florence e a memória de identidade. Maurício ouviu enquanto caminhava. Quando chegou na parte sobre "Você esqueceu quem você é", ele parou no meio da rua. Ficou parado e percebeu. Ele estava vivendo como Maurício, o desempregado. Maurício, o descartado. Maurício, o esquecido. Mas esse não era ele. Ele era Maurício, filho de Deus. Maurício com o nome gravado. Maurício, que nunca foi esquecido. Só perdeu a memória disso. Naquela noite, ele não orou pedindo para Deus lembrar dele. Ele declarou que ele mesmo lembrava: "Senhor, eu não sou descartado. Eu sou gravado. Meu nome está nas palmas das tuas mãos. E porque está, eu não mendigo oportunidade. Eu recebo a oportunidade que já tem meu nome." Está feito. Nos dias seguintes, ele parou de enviar currículos em desespero. Parou de aceitar entrevista para qualquer vaga. Começou a ser seletivo, com clareza sobre o que ele valia, sem aquela energia de quem implora para ser escolhido, com a energia de quem sabe que já tem lugar. 40 dias depois, um ex-colega ligou: "Maurício, estamos abrindo uma filial e precisamos de alguém experiente. Pensei em você." Maurício foi contratado. Salário 50% maior que o anterior. Ele disse depois: "As portas sempre estiveram ali, mas eu, em crise de identidade, não conseguia entrar. Quando lembrei quem eu sou, as portas que já tinham meu nome se abriram." Florence explicaria: "Portas não se abrem para órfãos desesperados. Portas se abrem para filhos que sabem quem são." História 3. A viúva que viu provisão aos 66 anos. Dona Marlene tinha 66 anos. Viúva há 4. Vivia de uma pensão apertada. Ela não reclamava, mas sentia. Sentia que Deus tinha se esquecido dela. O marido morreu cedo. Os filhos moravam longe. Ela estava sozinha. E sozinha, ela se sentia invisível. Como se Deus tivesse prioridades maiores que uma viúva de 66 anos. Um dia, a filha ligou e comentou sobre um vídeo que tinha assistido. "Mãe, você precisa ouvir isso." Sobre uma mulher chamada Florence que falava de identidade. Dona Marlene ouviu por educação. Mas quando chegou na parte "Você não está esquecida, você esqueceu", algo quebrou dentro dela. Ela chorou. Chorou porque percebeu. Ela tinha passado 4 anos vivendo como Marlene, a viúva esquecida. Marlene, a invisível. Marlene, que Deus não via mais. Mas ela não era isso. Ela era Marlene, filha do Altíssimo. Marlene, gravada. Marlene, que nunca foi esquecida. Naquela noite, ela fez uma oração que nunca tinha feito. "Senhor, eu peço perdão. Eu passei 4 anos achando que tu me esqueceste. Mas hoje eu lembro. Meu nome está gravado nas palmas das tuas mãos. Eu não sou viúva invisível. Eu sou filha lembrada. E porque sou, eu recebo a provisão que já tem meu nome." Está feito. 3 semanas depois, uma conhecida da igreja ligou. "Dona Marlene, a senhora sabe bordar, né? Eu abri uma loja de enxovais personalizados e preciso de alguém que borde com capricho. Posso encomendar com a senhora?" Dona Marlene aceitou. Ela adorava bordar, mas havia parado há anos. Achava que ninguém mais queria isso.
Achava que ela não tinha mais valor. Em 2 meses, ela tinha 5 clientes fixos. A renda do bordado era maior que a pensão. Ela me disse depois com lágrimas: eu passei 4 anos me sentindo invisível. Mas eu nunca estive invisível. Eu só tinha esquecido que meu nome estava gravado. Quando lembrei, a provisão que sempre esteve esperando finalmente chegou. Florence resumiria: Deus nunca te esquece. Mas quando você esquece quem você é, você não consegue receber o que Ele já preparou. Você percebeu o padrão? Nenhuma dessas pessoas fez algo miraculoso. Elas apenas fizeram uma coisa. Lembraram. Lembraram quem são. Lembraram que não são órfãs. Lembraram que têm nome gravado. E quando lembraram, tudo mudou. Não porque Deus mudou, mas porque elas mudaram. Saíram da identidade de esquecidas. Entraram na identidade de gravadas. E a provisão que estava esperando finalmente teve espaço para chegar. E agora você vai aprender o decreto exato que Florence ensinava para restaurar essa memória de identidade. Mas antes, prepare-se, respire fundo. O que vem agora não é informação, é restauração. Florence dizia que existem decretos que mudam circunstâncias. E existem decretos que mudam identidade. E quando você muda a identidade, as circunstâncias mudam sozinhas. O decreto que você está prestes a aprender restaura a memória. Memória de quem você é. Memória de onde seu nome está. Memória de que você nunca foi esquecida. A frase que Florence extraía de Isaías 49 e ensinava como o decreto da memória restaurada é esta: eu sou lembrada por Deus. Eu lembro quem sou para Ele. Meu nome está gravado nas palmas das suas mãos. Está feito. Repita mentalmente. Devagar, sentindo. Eu sou lembrada por Deus. Eu lembro quem sou para Ele. Meu nome está gravado nas palmas das suas mãos. Está feito. Consegue sentir? Isso não é afirmação positiva. Isso é resgate de memória. Você está lembrando o que sempre foi verdade. Vamos entender cada parte. Eu sou lembrada por Deus. Presente. Agora. Sempre. Você não precisa fazer Deus lembrar de você. Ele nunca te esqueceu. Você é lembrada. Constantemente. Permanentemente. Seu nome está nas mãos dele. Ele olha e vê você. Eu lembro quem sou para ele. Aqui está a chave. O problema nunca foi Deus esquecer. O problema sempre foi você esquecer. Quando você declara eu lembro, você está resgatando sua identidade. Você não é órfã. Você não é invisível. Você não é esquecida. Você é filha. Você é vista. Você é gravada. Meu nome está gravado nas palmas das suas mãos. Não escrito com caneta que apaga. Gravado, com ferro. Permanente, impossível de remover. Mesmo que você esqueça, o nome continua lá. Mesmo que você se sinta invisível, o nome continua lá. Mesmo que você passe anos em crise, o nome continua lá. Gravado. Para sempre. Está feito. Essa é a declaração final. A memória foi restaurada. A identidade foi resgatada. O que sempre foi verdade agora é lembrado. Está feito. Florence ensinava que esse decreto deveria ser feito todas as manhãs, ao acordar, antes da mente entrar em crise de identidade, antes de começar a se sentir esquecida. Você declara, você lembra e vive o dia a partir dessa memória. Como a aplicar? Quando? Ao acordar, antes de qualquer pensamento de invisibilidade ou esquecimento. Onde? Sentada na cama ou em pé, diante de um espelho, olhando para as próprias mãos. Postura. Olhe para suas palmas abertas. Visualize seu nome gravado nelas. Isso representa as mãos de Deus com seu nome. Preparação. 1. Respire fundo 3 vezes. 2. Abra suas mãos, palmas para cima. 3. Olhe para suas palmas e visualize seu nome gravado ali. Como dizer? Uma vez, com voz firme, como quem resgata uma memória, não como quem descobre algo novo. Você sempre foi gravada. Você só esqueceu. Agora você lembra. Após o decreto, durante o dia, cada vez que se sentir esquecida, invisível, abandonada, olhe para suas mãos. Lembre-se.
Seu nome está gravado nas mãos de Deus. Você não foi esquecida. Você só tinha esquecido. Agora você lembra. Frequência. Uma vez pela manhã. Florence dizia que memória não precisa ser repetida compulsivamente. Memória precisa ser resgatada uma vez e depois vivida. Advertências sagradas. 1. Esse decreto não é desculpa para a passividade. Filha gravada trabalha, planeja, age. A diferença é que trabalha com identidade de filha, não de órfã. 2. Não confunda ser lembrada com ser mimada. Deus te lembra sempre, mas isso não significa que tudo será fácil. Significa que você nunca está sozinha. 3. Se você passar dias e não ver mudança externa, não desista. A mudança começa interna. Quando a identidade muda, as circunstâncias seguem. Mas pode levar tempo. Seja paciente consigo mesma. Florence dizia: filha não implora atenção. Filha sabe que já tem atenção. Essa certeza muda tudo. Agora que você conhece o decreto, precisa entender por que ele funciona. Florence ensinava que a lei espiritual funciona por identidade, não por súplica. Quando você vive em crise de identidade, você atrai o que órfã atrai. Quando você vive em memória de identidade, você atrai o que filha atrai. Neurociência. Como seu cérebro responde à identidade restaurada. Quando você se sente esquecida, seu cérebro entra em modo de ameaça social. Cortisol alto, depressão, ansiedade. Você não pensa com clareza. Quando você resgata a memória de que é lembrada, seu cérebro relaxa. Oxitocina libera. Você se sente conectada. Pensa melhor. Age melhor. Não é mágica. É neurobiologia. Você foi criada para viver sabendo que é lembrada. Psicologia. O poder da identidade restaurada. Estudos mostram que pessoas que sabem quem são têm mais resiliência, mais clareza, mais capacidade de resolver problemas. O decreto não cria uma identidade nova. O decreto resgata a identidade que sempre foi verdade, mas você esqueceu. E quando você lembra quem você é, você age diferente. E quando você age diferente, você atrai diferente. Princípio espiritual. A lei da correspondência. Florence ensinava que o mundo externo corresponde ao mundo interno. Se por dentro você é órfã esquecida, por fora você atrai abandono. Se por dentro você é filha gravada, por fora você atrai provisão. Deus não mudou. A provisão não mudou. Você mudou. E quando você muda, tudo ao seu redor muda. E quando a dúvida vier, porque ela vai vir, você vai declarar pela manhã que é lembrada, e à tarde vai se sentir esquecida de novo. Florence ensinava algo simples. Quando a sensação de esquecimento vier, não lute contra ela. Apenas olhe para suas mãos e lembre: eu sou lembrada por Deus. Eu lembro quem sou para Ele. Meu nome está gravado nas palmas das suas mãos. Está feito. A sensação vai passar. A memória vai se fortalecer. E um dia você vai acordar e não vai lembrar como era se sentir esquecida. Agora que sua mente entendeu, sua alma precisa ancorar. Feche os olhos comigo. Respire devagar. 3 vezes. Imagine que você está em um lugar escuro, sozinha. Você se sente invisível, esquecida, como se ninguém te visse, como se Deus tivesse te deixado ali. Agora, lentamente, uma luz começa a brilhar. Você olha para cima e vê 2 mãos gigantes, mãos de Deus, palmas abertas, e nas palmas você vê algo gravado, letras profundas, permanentes. Você se aproxima e lê. É seu nome completo, gravado nas palmas das mãos de Deus. Você percebe, você nunca esteve esquecida. Você só não estava olhando para as mãos dele. Você só tinha esquecido de olhar. Mas agora você vê. Seu nome está ali, sempre esteve, sempre estará, gravado, para sempre. Respire essa verdade. Deixe ela encher seu peito, seu coração, sua alma. Você não está esquecida. Você nunca esteve. Agora abra os olhos lentamente. O que você viu não foi fantasia. Foi realidade espiritual. Seu nome está gravado. Você é lembrada. Sempre foi. Sempre será.
Você só precisava lembrar. E hoje você lembrou. Você chegou até aqui. E isso não é coincidência. Milhares clicaram e saíram. Mas você ficou. Você ouviu. Você viu seu nome gravado. Isso significa que você estava pronta. Pronta para resgatar sua memória. Pronta para sair da identidade de órfã. Pronta para entrar na identidade de filha gravada. Florence dizia que ninguém descobre isso por acaso. É sempre um encontro marcado. Deus te trouxe até aqui porque o tempo de lembrar é agora. A partir de hoje, você não precisa mais viver se sentindo esquecida. Não precisa mais implorar atenção. Não precisa mais viver como invisível. Seu nome está gravado. E quando você vive sabendo disso, tudo muda. Amanhã cedo, antes de qualquer coisa, olhe para suas mãos e declare: eu sou lembrada por Deus. Eu lembro quem sou para Ele. Meu nome está gravado nas palmas das suas mãos. Está feito. Uma vez, com firmeza. E então, viva o dia como quem sabe que é lembrada. Trabalhe como quem é lembrada. Ore como quem é lembrada. Organize suas finanças como quem é lembrada. Não em pânico de órfã, em paz de filha. A crise de identidade acabou. A memória foi restaurada. Está feito. Se esse ensinamento resgatou algo em você, vá aos comentários e escreva: meu nome está gravado nas palmas das mãos de Deus. Não é para mim, é para você. É um marco. O dia em que você parou de se sentir esquecida. O dia em que você lembrou quem você é. Se você conhece alguém que está se sentindo invisível, alguém que acha que Deus se esqueceu, alguém que precisa dessa mensagem, compartilhe, por amor. Porque essa verdade pode resgatar a identidade de alguém hoje. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque nos próximos vídeos você vai aprender outros princípios que Florence usava para viver na plenitude da identidade de filha. Deus não te esqueceu. Seu nome está gravado. Você só precisava lembrar. E hoje você lembrou. Agora vá viver como quem sabe disso. Porque filha não implora, filha recebe. Porque filha não mendiga, filha herda. Porque filha não se sente esquecida, filha sabe que é gravada. Está feito. Amém.